Olá moçada, sejam bem-vindos a mais essa aula, dando continuidade às nossas aulas aí. Nós vamos hoje ver a parte do princípio das leis ponderais, ok? Então existem duas leis ponderais, uma aula bem rapidinha, muito curtinha, para dar aí um descanso para vocês. Sei que todo mundo está cansado nessa reta final aí, ok? Mas vamos lá moçada, então, nós veremos a parte dessas leis ponderais, depois tem uns exercíciozinhos bem curtinho, bem simplesinhos. Bem tranquila essa aula. Vamos lá, moçada. Moçada, a aula de hoje bem curtinha, vocês vão ver bem tranquila. Então, leis ponderais de Proust e Lavoisier. O que são leis ponderais? São leis ou regras que tratam sobre as massas de reagentes e produtos em uma reação química. Foram desenvolvidas no século XVIII e essenciais para a criação da estequiometria, que é um assunto que nós começaremos a ver um pouquinho agora no primeiro ano e vamos nos aprofundar no começo do segundo ano. Pessoal, muito das coisas que eu vou falar é bastante intuitiva e de uma forma não declarando que eu estava falando de leis ponderais, mas muito eu já falei para vocês sobre isso. Vocês vão ver que muitas coisas para vocês vai parecer bem lógico, bem óbvio até, tá ok? Ou se não parecer, também tranquilo, estamos aqui para aprender. Então, pessoal, são duas leis que nós veremos, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que é essa lei de Lavoisier? Lei de Lavoisier, também chamada de Lei da Conservação das Massas, foi introduzida pelo químico francês Antoine Laurent Lavoisier no século XVIII. E se fala de conservação da massa, basicamente, moçada, eu estou dizendo que se eu faço uma reação química, o total da massa dos reagentes tem que ser igual ao total da massa dos produtos, de toda a substância, sejam elas líquidas, sólidas ou gasosas. Isso eu friso porque muitas vezes nós ignoramos os gases, como se eles não tivessem massa. Mas não esqueçam lá do comecinho do ano que gás é matéria, tem massa e ocupa lugar no espaço. Bom, então em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Por que em um recipiente fechado? Porque se for um recipiente aberto, os gases escapam e aí você não consegue medir a massa dos gases, ok? Então, gente, basicamente, massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Olha esse exemplo. 2H2, que é o gás hidrogênio, mais O2, gás oxigênio, formando 2H2O. Imagina que eu tenho essas quantidades, eu vou promover essa reação química, eu vou adicionar 4 gramas de gás hidrogênio, 32 gramas de gás oxigênio, e isso vai formar 36 gramas de água. Moçada, então, a soma de todas as massas dos reagentes tem que ser igual à soma de todas as massas dos produtos. Então, isso tem que ser obedecido. Nos reagentes, eu tenho 32 mais 4, dá 36 gramas. E no produto, a massa do produto é 36 gramas mesmo. Portanto, essa é a lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Tem aquela frase célebre também. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Ou seja, você faz uma reação química, a soma das massas de reagente e produto tem que ser igual. Não pode aparecer uma substância do nada ou massa do nada e nem pode sumir massa para o nada, para lugar nenhum. Ok? Então, resumindo, uma reação química, a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes. Dessa observação, foi enunciado então esse famoso postulado. Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Tranquilo, moçada? Massa dos produtos igual a massa dos reagentes. O que mais, professor? Nada. Acabou, Lavoisier. Agora a lei de Proust. Tranquilo também. É a lei das proporções definidas. Vocês vão ver que é bem intuitivo. Foi introduzido pelo químico também francês, Proust, Joseph Louis Proust, século XVIII também, e diz que uma reação química, as massas dos reagentes e produtos mantém sempre uma proporção constante. Como assim, professor? Então, moçada, imagina essa reação. Um carbono, na forma de grafite, mais um oxigênio, gás oxigênio, formando um CO2, gás carbônico. Imagina que eu vou usar essas massas. 12 gramas de carbono, reagindo com 32 gramas de gás oxigênio, formando 44 gramas de gás carbônico, dióxido de carbono. Observe que a soma das massas de reagente e produto é obedecida. Tenho 44 gramas de massa de reagente e 44 gramas de massa de produtos. Moçada, se eu quisesse usar, em vez de 12, 24 gramas de carbono grafite, quanto que eu teria que usar de gás oxigênio?
Bom, é isso que diz a lei de Proust, lei das proporções definidas. Se você dobrou a massa de carbono, você tem que dobrar a massa de todos os demais elementos da reação. Você tem que dobrar a massa de gás oxigênio, então de 32 vai para 64 gramas, e dobrar a massa do produto CO2, de 44 gramas vai para 88. Então isso é a lei das proporções definidas. Se você quer que a reação mantenha a mesma proporção que estava inicialmente, se você dobrou a massa de 1, todas as demais massas têm que ser dobradas. E se eu quisesse usar, moçada, ao invés de 12 gramas, 36 gramas de carbono? Bom, para sair de 12 para 36, eu multipliquei por 3. Você teria que multiplicar todos os demais valores por 3. Teria que usar 96 gramas de gás oxigênio e você obteria 132 gramas de gás carbônico. E se eu quisesse partir de 6 gramas de carbono? Bom, aí no caso dividir por 2. Você teria que dividir todas as massas por 2 para manter as proporções fixas e definidas. Então você teria que usar de massa de gás oxigênio 16 gramas e obteria como produto 22 gramas de gás carbônico. Então é isso, gente. Sempre a massa dos reagentes e produtos, quando você altera, você tem que seguir proporções definidas, mantendo a proporcionalidade entre elas. Enfim, gente, já acabou nossa aula. É só isso. Pessoal, então essa foi nossa aula sobre as leis ponderais. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, não deixem de saná-las, de perguntando para o professor e para os monitores. Legal? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.